Paz do Senhor para todos vocês. Estou aqui na última hora, né, como dizem por aí, aos 45 do segundo tempo, para trazer uma reflexão a respeito da nossa lição da Escola Dominical, a lição 12, que será ministrada amanhã, né, dia 21. Mas estou trazendo aqui para vocês um resumo da lição. Então fique conosco aí até o final desse vídeo, para que juntos possamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Deus, damos-te graça por estarmos aqui, e neste momento iremos estudar essa pré-aula a respeito das lições da Escola Dominical, a respeito da Tua Palavra. Fique conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu sempre digo, essa pré-aula não substitui a aula na sua classe da Escola Dominical, porque o ambiente favorável à aprendizagem é lá, junto com o seu professor, junto com seus colegas de classe, para você aprender. Mas vamos lá para a nossa lição. Deixa eu botar aqui o slide para você acompanhar juntamente comigo. Vamos lá, nossa lição, como eu sempre digo, matricule-se na Escola Dominical, tá? A nossa lição de hoje, ou de amanhã no caso, a urgência do discipulado, né? O objetivo geral está aí, reconhecer a urgência do discipulado. O aluno deve ser capaz de conceituar discipulado, elencar o tripé do discipulado, que é a palavra, comunhão e serviço. E por último, no último tópico, concluir que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. O texto áureo, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19, aí está, né, a grande comissão. É verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, o discipulado serve para isso. A gente vai ver durante a lição aí. A leitura bíblica está nesses dois textos aí, Mateus 28:16-20 e Atos 2:42-47. Não vamos ler o texto. Você pode ler o texto com seus alunos. E caso, mais uma vez lembrando, se você quiser esse slide, né, eu sei que dá em cima da hora, mas se você ainda precisar do slide, solicite lá no pastor.jocinei. Já tem uma solicitação que eu nem abri, mas eu sei que é uma solicitação, mas os slides ainda não estavam prontos. Eu vou enviar assim que terminar de postar esse vídeo. Como eu sempre falo, esse vídeo aqui é uma gravação, mas não é ao vivo, mas do jeito que sai aqui é o que vai para o canal do YouTube, tá? Eu não faço a edição do vídeo, não deste vídeo da Escola Dominical. Então, com os errinhos que acontecer, os errinhos que tiverem, vai assim mesmo. Vamos lá. O ponto central: discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Isso aí é repetido diversas vezes na nossa lição, né? A introdução: o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é fundamental, e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. Formação cristã. Então, irmãos, pensa bem, o discipulado não é algo novo, tá? Ele acompanha a igreja desde a formação da igreja, desde o início da igreja. E para a formação cristã do novo convertido, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, deixá-lo lá jogado no banco e não nos importarmos com ele, não discipularmos aquele novo convertido, provavelmente ele não crescerá, tá? E o jeito, a forma que a igreja vai fazer esse discipulado, né, vai formar o caráter cristão para o bem ou para o mal. Ou a pessoa será um cristão verdadeiro, um cristão solidificado na palavra, ou não. Mas isso vai depender da forma que ele foi ensinado, da forma como a igreja fez, a forma como a igreja o ensinou. Né? Vamos para o tópico 1. Então, discipulado, o que é discipulado? Né? Significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso aí, discipulado, não é só no âmbito religioso não, tá? Até no secular também, isso aí discipulado aprendiz, aluno, seguidor, também secularmente falando. O que é o discípulo? Né? O discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, né? Daí vem discipulado. O que é discipulado? Ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então, no discipulado, é um cursinho básico para o novo convertido. É um ensino bíblico básico para o novo convertido. Você dá os primeiros alimentos, né, os primeiros rudimentos, e a pessoa, a partir daí, ela vai se desenvolver espiritualmente.
e pode ser um desenvolvimento sadio ou não. O que não podemos é a pessoa aceitou Jesus e ficar lá. Nós precisamos ir atrás, precisamos dar o alimento, precisamos discipular. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo, aparece nas listas dos dons da graça de Deus. Então, o discipulado ele tem que abranger diversos aspectos, né, na área espiritual, emocional e social. Então são vários aspectos da vida da pessoa, do discipulando, no caso, né? Mas olha só que diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, se você tem um chamado para ensinar, você tem que se dedicar a isso. E eu costumo dizer na congregação que discipulado não é só quem é professor da escola dominical, não. Todo cristão tem que ser um discipulador. Tá? Não é somente para quem é professor, escola dominical, pastor, presbítero, não. Todo cristão deve ser um discipulador. Quando alguém aceita Jesus e mora perto da sua casa, da sua residência, o que o cristão tem que fazer? Passar lá, meu irmão, hoje tem culto, você vai estar lá com a gente e tal. Se precisar de companhia, se precisar de ajuda, se precisar, eu estarei com você. Tá? E assim a gente vai conduzindo as novas ovelhas para o rebanho de Cristo. Então, toda a igreja tem que se dedicar a isso aí, tá? A grande comissão, né? Nós já lemos aí no nosso texto lá, é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinar todas as nações, como está aí no versículo, né? Parte A do versículo 19, ou façam discípulo de todas as nações, na Nova Almeida atualizada. Mateteu, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então não é uma opção, não sei se faço discipulado, não sei se vou discipular ou não. Não é opção, é mandamento. O Senhor falou, ensinai todas as nações. Ensinai. Isso aí está de diversas formas repetidas na palavra de Deus. Então, não é uma opção, não sei se faço um discipulado ou não. É uma ordem, né? É uma ordenança, né? Além do discipulado, ele também ordenou, Jesus Cristo, né, ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. Todas as coisas que Jesus ensinou aos seus apóstolos e que foi passado de geração a geração, até nos dias de hoje também, os discípulos ou os discipulandos têm que guardar, os alunos têm que guardar esses pontos doutrinários que Jesus ensinou, né? E o livro de Atos nos mostra o que? Nos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Eles começaram a ensinar aquilo que eles aprenderam de Cristo, e o que a palavra do Senhor vai nos dizer é que as pessoas que estavam aprendendo ali, eles permaneciam, perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, naquilo que os apóstolos estavam ensinando, né? Então, é o cumprimento dessa palavra de Cristo aí, ensinando a guardar, né? A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Então, enquanto o Senhor Jesus estava na terra, os apóstolos ali, que eram seus discípulos na época, né, estavam ali ensinando, estavam ali aprendendo, os seus alunos estavam ali aprendendo com ele. Depois eles se tornaram apóstolos, eles foram enviados. Aí o Senhor Jesus ascendeu aos céus, né, e o Espírito Santo começou a orientar, ficou orientando o outro Consolador, ficou ali orientando seus discípulos, ali, na verdade agora seus apóstolos, a prosseguirem ou a ensinarem a palavra, né? E o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta de diversas disciplinas sobre, tá? Vamos lá, sobre, próximo slide, Deus e Jesus. Então, nossos curso teológico, CETAD, ETAD, todos os cursos teológicos das Assembleias de Deus, IBADEP, os cursos teológicos que pertencem à Assembleia de Deus, ela tem aí esses assuntos aí, ó, Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, os anjos, o homem e o pecado, a expiação e a salvação, a morte e a ressurreição dos mortos, a vinda de Cristo e a igreja, né? Jesus falou e ensinou sobre isso e muito mais. Tudo que está escrito aí, o Senhor Jesus, ele ensinou sobre isso, né? Mas também ele falou sobre teologia prática, sobre ética,
e aquilo que seja aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. Então tudo isso aí faz parte do conteúdo do ensinamento cristão, tá? Todos esses assuntos aí. O ensino nesse contexto pode se referir também aos nossos cursos teológicos, tá? Curso de teologia. Então, esses ensinamentos aí, isso aí também é discipular, tá? Voltando aí, desculpa, irmãos. Síntese do tópico 1. O vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. O tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, né, estão interligados, era a marca da igreja de Jerusalém após o Pentecostes. E atualmente, já era isso? Não, o que diz aí na nossa revista, no nosso comentário? E eu reproduzi aí, né? Fiz questão de reproduzir. Essa marca continua valendo para a igreja da atualidade. Então, palavra, comunhão e serviço, essa marca não é só do passado. As nossas igrejas precisam de palavra. E hoje em dia tá difícil, hein? Palavra tá difícil. Comunhão tá muito difícil ainda também em nossos dias. Nós vemos nos nossos dias aí guerras, né? E serviço, pessoas dispostas mesmo a estar trabalhando para a obra do Senhor. Então vamos lá para a palavra, né? A autoridade das Escrituras é singular e única. Por quê? Sua fonte é o próprio Deus. Então a palavra, as Escrituras, a fonte das Escrituras está aqui. Essa minha Bíblia velhinha de estudo pentecostal. A fonte da palavra, dessas Escrituras aqui, a fonte é o próprio Deus. Não é um homem nenhum. Não é outro ser nenhum. Às vezes a gente fica preocupado que muitas pessoas escrevem livros por aí e botam os livros, os seus escritos, acima da palavra de Deus, acima da Bíblia, né? E acham que é mais importante do que a Bíblia, aquilo que ele escreveu. É como se fosse uma segunda revelação. Não, a Bíblia está acima de todos os outros livros. Se alguém escreveu um livro, mas difere do que está escrito aqui na palavra de Deus, que seja anátema. Porque a fonte das Escrituras é o próprio Deus, né? E as Escrituras foram faladas pelos apóstolos, pelos profetas do Antigo Testamento, também foram faladas pelos apóstolos do Novo Testamento, tá? E os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como assim? Continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Não que a doutrina emanasse dos próprios apóstolos, como se não que os apóstolos fossem a fonte dessas doutrinas. Não, eles estavam ensinando as doutrinas que eles aprenderam do próprio Senhor Jesus e daquelas que o Espírito Santo os orientou, né? Em que se baseava o ensino dos apóstolos? Tá ok. Se baseava em quê? Nas Escrituras, quando eles ensinavam. Por isso eles perseveravam, os que aprendiam perseveravam, porque os apóstolos baseavam nas Escrituras para ensinar. E também na sua própria experiência, né, que eles receberam por revelação de Jesus Cristo e também do Espírito Santo. Eles tiveram experiências com Jesus Cristo, eles tiveram experiências com o Espírito Santo, eles tiveram revelação de Deus. Então também isso aí fazia parte do ensino deles, que estavam todos baseados nas Escrituras. Até suas experiências estavam baseadas naquilo que eles aprenderam com o próprio Senhor Jesus, né? Embora não estejam em pessoa conosco na atualidade, os apóstolos que passaram por aqui, eles continuam ainda nos ensinando através da Bíblia, da palavra de Deus, daquilo que eles deixaram escritos aqui, estão servindo para o nosso ensino hoje. Então, a nossa aprendizagem e também o nosso ensino se baseiam também no ensino dos apóstolos, que é nas Escrituras e naquilo que eles deixaram escrito para nós da atualidade. Comunhão, ter em comum e partilhar da mesma crença, isso aí é comunhão. A palavra grega koinonia significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo, tá? Então, a palavra koinonia significa compartilhar mutuamente, tá? Deixa eu voltar aqui na palavra. Eu estou no segundo tópico, né? Aqui na nossa revista, segunda revista aqui. Então, estou no segundo subtópico, koinonia, tá? Então significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo, tá? Eu tenho um errinho aí, tá escrito mutualmente, mas é mutuamente. Antes de enviar o
slide para vocês, eu vou tirar esse L aí, tá? Então a palavra significa compartilhar, né? Ou participar juntos, né? De algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. No Antigo Testamento, e nunca do ser humano com Deus. Ó, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos, terem comunhão. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Nós temos uma comunhão, podemos estreitar a nossa comunhão com Deus, porque o Espírito Santo está aí derramado sobre todos e nós nos tornamos templo de Deus, já que o Espírito Santo habita em nós. Podemos ter uma comunhão extensa e íntima com Deus. Nós podemos, né? A comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Então a comunhão tem a ver com tudo isso aí. A comunhão na Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de comunhão, de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração, aí quando diz, era um coração, de respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Eles tinham tudo em comum, era uma unidade. Eles queriam fazer a mesma coisa, né? E alma, como dizer, era um coração e a alma dos que acreditavam, dos que ouviam, é a sede das emoções, é a sede das emoções, desculpa. Então a alma é a sede das emoções, fala dos membros, dos mesmos afetos e sentimentos. Então eles tinham a mesma inclinação, mas eles tinham também os mesmos afetos e os mesmos sentimentos, tá? Eles tinham isso aí. Então koinonia significa isso aí. É muito mais do que compartilhar algo, é muito mais do que dividir seu alimento, dividir a sua roupa. Não, eles tinham um coração que é o centro da vida, que eles tinham a mesma inclinação, o mesmo coração, a mesma inclinação, e também era uma só alma, ou seja, eles tinham os mesmos afetos, os mesmos sentimentos, tá? Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Hoje em dia, nós conseguimos identificar por aí brigas entre denominações, né? Uma denominação querendo ser maior e melhor do que a outra. Nós vimos brigas entre segmentos, né? Dentro da própria igreja, melhor dizendo, briga de departamentos, às vezes a gente vê por aí. A gente vê aí os irmãos se brigando entre si, né? Mas naquela época não. Na Igreja de Jerusalém, todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. E quando algo acontecia de separação, de divisão, de falta de comunhão, isso era logo tratado. As pessoas que estavam ferindo, que estavam erradas, que estavam trazendo heresias, eram logo cortadas. Não tinha nada disso não. A igreja não podia tolerar essas coisas. Então, hoje em dia, a gente precisa rever alguns conceitos, né? O serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. Desculpa. O termo, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, ao sacerdote no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. O trabalho significava isso, né? O sacerdote, o serviço significava isso. Trabalho ali no templo, no santuário, isso aí significava serviço. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado, né, resumidamente, na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orientações. É isso que Deus espera de cada um de nós e de nós no cumprimento da grande comissão. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Que nós estejamos juntos, perseverando no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, tá? E resumindo, né, o tripé discipulado bíblico é composto por palavra, comunhão e serviço. Então, irmão, na nossa igreja tem que ter palavra, tem que ter comunhão e tem que ter serviço. Sem isso aí, não existe igreja. E o discipulado
o ensino da igreja, o ensino por um novo convertido, tem que estar em cima desse tripé aí, tá? Último tópico. Deixa eu ver quanto tempo já estou aqui de gravação. Estou com 20 minutos. Eu falei que era resumo, né? Resumo mesmo. O discipulado e o crescimento da vida da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é a ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Como eu já falei no início, o discipulado não é uma opção. Ah, vamos fazer? Ah, não sei, vamos ver. Não, é uma ordem de Cristo. Então não tem nem o que pensar a respeito disso, né? O crescimento espiritual. O processo de discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E passam a viver uma nova experiência. Então é tudo novo para o novo convertido. Ele chegou na igreja, é tudo novo. Então essas pessoas, elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça, está escrito errado aí, e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Então, se largarmos a pessoa, aceitou Jesus e largarmos lá, essa pessoa não vai permanecer. Ela precisa ser ensinada. Ela está vindo de um lugar diferente, conhecendo coisas novas, ensinamentos novos, e ela precisa ser ensinada de acordo com o que diz a palavra de Deus, né? E além do crescimento espiritual, ele trazer o crescimento espiritual daquela pessoa, ou da igreja como um todo, o discipulado também provoca também o crescimento numérico. Porque a pessoa que aceitou, ele permanece. Porque a pessoa que está ali, ele vai ficar ali e vai se tornar também um obreiro para sair também trazendo mais pessoas para a casa do Senhor. Então, o discipulado ele vai também causar o crescimento, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico da igreja. E é importante o crescimento numérico? Sim, é importante. Né? É importante o crescimento numérico. É importante não porque está, oh meu Deus, aqui está cheia, vai ser mais renda, mas isso aqui não. A questão do crescimento numérico é importante porque nós vamos vendo o Senhor salvando cada vez mais pessoas. Porque tem gente que fala assim, não, o importante é a qualidade, não a quantidade. Não, para o reino de Deus o importante é a quantidade também, tá? A quantidade também é importante. Nós precisamos sair. Cada vez mais pessoas que nós arrebatarmos do inferno, é melhor. Então a igreja precisa, sim, de crescimento numérico. E o discipulado vai também contribuir para que isso aconteça, tá? Prosseguindo, a igreja de Antioquia aí fala que a respeito do público da igreja de Antioquia era gentios, gregos. Quando Barnabé, que tinha sido enviado para lá para discipulado, chegou lá e deparou com um grupo de igrejas convertidos, o que ele fez? Ele foi lá buscar Paulo, porque ele viu que Paulo era a pessoa ideal para discipular aqueles irmãos, tá? E diz a palavra que ele discipulava a igreja durante um ano inteiro. Então, assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado. Pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Fazer membro de igreja, a pessoa pode vir, aceitar, ser batizado, ter um cartãozinho de membro, o nome escrito lá no hall de membros, mas será que ele aprendeu a palavra do Senhor como eu deveria aprender? Como nós falamos lá no início, né? A forma como a igreja vai tratar o novo convertido, vai discipular, vai desenvolver um caráter cristão nele, bom ou ruim. Então, precisamos realmente nos preocupar com isso, fazermos discípulo e não fazermos apenas membros de igreja, né? O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Conclusão, Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é o quê? É a Bíblia. Então, que possamos nos dedicar ao discipulado. Estou até aqui com a revista Discipulado da CPAD, né, que a gente usa na nossa congregação. Essa aqui é o segundo ciclo e é muito interessante que tem uma classe de discipulado para os novos convertidos na sua igreja. Mas o discipulado não se refere unicamente a uma classe, somente aos novos convertidos que acabaram de chegar aqui, não. O discipulado é para a igreja toda o tempo inteiro. O tempo inteiro sendo ensinado, para que possamos perseverar na doutrina que está aqui na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Fiquem na paz de Cristo.